Olá, amigos da Novo Tempo, minha saudação carinhosa a você que todos os sábados à tarde ou nos nossos horários alternativos para um instante para assistir o programa Bíblia Fácil. Estamos na segunda semana de uma nova temporada, agora estudando a respeito do livro do Apocalipse. Semana passada estudamos o primeiro capítulo, uma visão introdutória e como o livro chegou até nós. No programa desta semana, nós vamos estudar a respeito das 7 igrejas do Apocalipse e a mensagem que Deus tinha para cada uma delas e a aplicação profética para ao longo da história da igreja cristã. Por isso, você é muito bem-vindo ao nosso segundo estudo do tema do Apocalipse. Nós estamos aqui no Cevisa com 10 amigos que nós convidamos para participar dessa temporada de estudo da Bíblia e a cada semana você vai conhecer um pouquinho melhor os nossos convidados. Hoje eu queria conversar um pouquinho mais com a Patrícia Romania. Isso, é isso? Isso mesmo. Patrícia, seja bem-vinda e você Obrigada. Ficou devendo uma explicação, parece, né? É verdade. Você é de onde mesmo, Patrícia? Então, na verdade eu nasci em Araraquara, mas eu cresci em Américo Brasiliense, que é uma cidadezinha próxima, acho que fica a 7 minutos de Araraquara. Cresci lá e morei assim por muitos anos. E hoje eu retornei para Araraquara. Entendi. Então você também passou em Américo Brasiliense. A família do meu pai toda é de Américo. Toda é de lá? Sim. Ok. Como é que é o nome do teu pai? Você falou, eu não guardei. É Luiz Caetano. Luiz Caetano. Isso. Ok. Você é cantora, é isso? Isso mesmo. Como chama o trabalho que você gravou? É um trabalho solo, né? Meu nome mesmo, Patrícia Romania. Ok. E você vai ter um dia que você vai cantar aqui uma música também, né? Eu vou até escolher uma, viu, do CD, que eu acho que uma está em inglês, viu? Ah, Share the Muito Love. bonita. Ah, muito obrigada. Tá joia? Tá joia, tá Seja certo. muito bem-vinda, viu, Patrícia? Obrigada, que bom ter você pastor. com a gente, tá? Muito bom estar aqui. E hoje nós vamos retomar aí o livro de Apocalipse, começando agora no capítulo 2. Você está com a sua Bíblia aberta aí, eu quero convidar você também a tomar a sua Bíblia. O tema que hoje nós vamos estudar fala a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Quando nós olhamos para os capítulos 2 e 3, nós vamos encontrar mensagens de Deus dirigida a estas 7 igrejas. Por que Deus escolheu estas 7 igrejas em específico para enviar estas cartas? E qual a mensagem de cada uma delas e a relevância dessas cartas para os cristãos que vivem nos dias atuais? Mas aqui no programa nós temos um hábito. A gente nunca começa a estudar a Bíblia sem antes fazermos uma oração. E eu queria convidar você que também nos acompanha em casa para fechar os seus olhos, se você puder, e participar desta oração. Pai querido, estamos reunidos para mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Convidamos ao professor Espírito Santo que esteja conosco agora e que nos faça compreender as verdades desse livro extraordinário. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Abra sua Bíblia então em Apocalipse capítulo 2 e nós iremos voltar mais uma vez para a ilha de Pátimos. Foi lá nessa ilha, no final do primeiro século, que Jesus Cristo veio visitar João. Estão lembrados de semana passada, do nosso estudo do encontro de Cristo e João, cerca de 65 anos depois que João havia visto a Cristo, e ele agora vê um Cristo glorificado. E quando eles se encontram, sim, Patrícia? É sobre o assunto da semana passada, Ok. que eu fiquei com uma dúvida. Na verdade, então, o anjo que apareceu trazendo a revelação para João foi o anjo Gabriel. Nós queremos que seja esse anjo Gabriel, pelos textos que a gente leu, e porque esse anjo é um anjo que só vem à Terra em momentos específicos. Sim. Por exemplo, como nós lemos em Lucas 1, 19 e 26, semana passada, ele veio trazer a notícia do nascimento de João Batista, do nascimento de Jesus. Sim. Depois ele anunciou nas colinas de Belém aos pastores sobre o nascimento. Esse anjo veio estar com Daniel, quando ele escreve o seu livro. Então, há uma grande possibilidade que seja o mesmo anjo de Apocalipse. E assim, mas aí, depois disso, Jesus Cristo aparece para o João também. Exatamente. Mas ele já não tinha a revelação? Eu não entendi assim, muito bem isso. Porque o anjo Gabriel trouxe a revelação para João, ele estava com a revelação então já, e mesmo assim o Cristo aparece para João. Ah, ok. É bom você ter mencionado que a gente esclarece. Sim. Então, quando João escreve o Apocalipse, ele começa colocando aqui como se fosse um prólogo. Então ele vai dizer assim: a revelação do Apocalipse, ela é uma revelação de Cristo.
que Deus deu para ele e ele deu para o anjo, que o anjo me deu. E eu enviei às igrejas. Então ele faz um resumo de como o livro chegou. Agora, na sequência, ele vai explicar o que aconteceu, ou como a revelação chegou. E como foi? Eu estava na ilha, num dia do Senhor, que é o sábado, e então apareceu por detrás de mim uma voz. E essa voz começou a falar comigo. E essa voz era Cristo. Então veja, a primeira visão que João tem não é de Gabriel, não é de um anjo, é do próprio Cristo. Agora Cristo aparece para João e começa as revelações. Depois o anjo virá para continuar a explicar esses mistérios e dizer para João o que iria acontecer. Então, João recebeu a visita do anjo posterior à visita de Cristo. Primeiro veio Cristo. Ah, entendi. Ok? Tá certo. Mas ele antecipa a informação no seu livro como um prólogo, né? Entendi. Que você dá uma pincelada nos eventos para depois começar a entrar em detalhes. Entendi. Ok? Obrigada. Agora, essa voz que falou com João, diz assim no verso 10: Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, esse especialista, esse arqueólogo britânico chamado William Ramsay, ele escreveu uma obra muito importante. Ele é um arqueólogo muito famoso, escreveu vários livros, fez várias escavações nas terras bíblicas, e ele disse assim: no tempo de João, a província da Ásia estava dividida em 7 distritos postais, cada um tendo como seu ponto de partida uma das 7 igrejas mencionadas por João. Então, esse arqueólogo nos traz a visão de que essas 7 igrejas foram escolhidas porque eram principais cidades da Ásia Menor no final do 1º século, quando João escreve o Apocalipse. Nós estamos falando do ano 96 ou 97 da era cristã. É aí que João está recebendo as revelações. E quando olhamos agora para o mapa das 7 igrejas na Ásia Menor, aqui estava a ilha de Pátimos, no mar Egeu, e você tem as cidades Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Elas estavam numa rota e as cartas foram enviadas a essas igrejas. É claro que haviam outras igrejas em outras cidades. Mas por que Deus escolheu essas 7? Porque cada uma destas igrejas, a situação espiritual que elas viviam nos dias de João, prefigurava uma situação espiritual que a igreja viveria em épocas posteriores. Então, quando você estuda os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós devemos entender de que nós estamos falando sobre as igrejas nos dias de João, 7 delas, mas que vão agora passar a simbolizar o povo de Deus em 7 períodos da história. Está claro isso para vocês? Então nós vamos agora estudar as características de cada uma das 7 e em que momento da história elas se aplicam. Cada uma das igrejas vai receber uma apresentação, que é Cristo se apresentando, depois um elogio, uma reprovação, um conselho e termina com uma promessa. Esse é um padrão seguido por todas as 7 cartas que Jesus escreveu para as igrejas. Então vamos estudá-las. Começamos com Éfeso, capítulo 2. Essa cidade de Éfeso era a principal cidade da província romana. E essa cidade tornou-se um importante centro de comércio, centro de negócios, porque havia em Éfeso um porto marítimo que facilitou o comércio da região. Éfeso teve o evangelho nessa cidade implantado pelo próprio apóstolo Paulo. E quando vamos para Atos capítulo 18, nós não vamos ler todos os versos, mas em Atos 18, conta-nos a história de que Paulo deixou nessa cidade um casal
chamado Áquila e Priscila. E depois um tal de Alexandre. E esses 3 personagens, amigos de Paulo, formam o núcleo da igreja cristã em Éfeso. Isto lá por volta do ano 52. Então aí começou a igreja cristã em Éfeso. Agora, no final do 1º século, João vai escrever a sua primeira carta a esta igreja. Quais são as características que são apresentadas nessa carta? Esta igreja de Éfeso vai representar um período da história. Que período? Nós colocamos do ano 31 até o ano 100. Por quê? O que aconteceu no ano 31 de nossa história? Quem se lembra? A morte de Cristo, ano 31. E o que aconteceu no ano 100 de nossa era? A morte aproximada do apóstolo João. A data aproximada da morte de João. Então, a igreja de Éfeso, ela corresponde na profecia ao período da igreja cristã primitiva ou apostólica, o período em que ainda viviam os apóstolos. Então, era uma igreja caracterizada pela pureza, porque veja, quem eram membros dessa igreja? Pedro, Paulo, Tiago, João. Era uma igreja poderosa. Os discípulos eram os líderes dessa igreja. Então, a igreja de Éfeso, a palavra Éfeso significa desejável. E parece que esse tipo de igreja era uma igreja desejável, porque nesse período viveram os grandes nomes do cristianismo. Agora olha para o versículo 2 aí, Apocalipse 2, 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes o quê? Mentirosos. O que é que Deus está dizendo para a igreja de Éfeso? Há alguns que se declaram apóstolos e não são. E quando você vai para o livro de Atos, você vai encontrar primeiro uma advertência de Paulo, no capítulo 20, quando Paulo diz que após a partida dele, se infiltrariam no rebanho falsos pastores, que disseminariam mentiras na igreja. E nesse período de Éfeso, 2 mentiras que ameaçaram a igreja foi o docetismo e o gnosticismo. A palavra docetismo vem de dokel, uma palavra grega. E esse dokel quer dizer apenas uma aparência. Sabe o que eles ensinam? Eles ensinam que Cristo de fato não veio em corpo, em carne humana. Ele tinha apenas uma aparência. Já os gnósticos, ou o gnosticismo, acreditam que há uma dualidade no ser humano. Isso eles beberam muito em Platão, né? O dualismo entre corpo e alma. E eles criam de que as coisas que você faz de mal com o corpo não interferem na sua salvação. Porque eles separam os atos do corpo das atividades da alma. Bom, isso é filosofia, isso não é teologia. Isso é platonismo, isso não é Bíblia. Então essas foram ameaças que a igreja enfrentou. E quando eu leio aqui falsos apóstolos que não são de fato, eu me lembro de uma experiência de alguns que pregavam nos dias de Paulo e eles tentaram expulsar demônios. Isso está no livro de Atos, essa história, que ela é até meio cômica. E quando eles foram expulsar alguns jovens endemoniados, os demônios disseram assim para eles: olha, Jesus Cristo nós conhecemos, Paulo nós sabemos quem é, e vocês, quem são? E esses demônios atacaram esses falsos apóstolos, bateram neles, arrancaram as roupas deles, e eles tiveram que fugir. Ou seja, falsos apóstolos. Você está entendendo o momento que vive a igreja de Éfeso? Então, esta igreja de Éfeso vivia um momento nos dias de Paulo, depois nos dias de João, e João, depois que sai da ilha de Patmos, veja, João não morreu lá, como alguns pensam. João sai da ilha de Patmos e volta para Éfeso. E João é um dos líderes da igreja de Éfeso. E lá em Éfeso é que ele morre. Então essa igreja de Éfeso é a igreja da pureza apostólica.
E João, quando ele morre, ele dá fim a esse período. No versículo 3 é dito: tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome. Quantas provas já os cristãos suportaram no período de Éfeso? Vamos começar com Pedro e Paulo, esses dois grandes homens do cristianismo, ambos mortos em Roma. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado, ambos mortos em Roma. E cerca de 30 anos depois, o Apocalipse seria escrito, e lá ainda estava João, o vidente de Patmos. No ano 70, a cidade de Jerusalém foi invadida por Tito, um dos generais de Roma, e foi completamente destruída. Aqui destruiu-se o templo que Jesus havia profetizado que não ficaria pedra sobre pedra. No ano 80 foi construído ou terminada a construção do Coliseu Romano. E você sabia que quando o Coliseu foi inaugurado no ano 80, 5.000 cristãos foram mortos aí, nos meses de comemoração, de inauguração? Então, Éfeso foi um período difícil para os cristãos, um período de prova. Mas haviam ainda esperança para os membros dessa igreja. E o apelo de Deus é que eles voltassem ao primeiro amor. Ou seja, no versículo 4 é dito: você abandonou o primeiro amor, volta a esse primeiro amor. Qual amor? O amor dos apóstolos, a dedicação a Cristo, um zelo genuíno. Bom, nosso tempo avança, temos que correr. Segunda igreja, Esmirna, a partir do versículo 8. Esta igreja de Esmirna cobre o período do ano 100, aproximado da morte de João, até o ano 313. O que aconteceu no ano 313? Foi assinado aí o Edito de Tolerância de Milão. Eu vou explicar melhor. Leia comigo Apocalipse 2, verso 10. Não temas as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulações de quantos dias? 10 dias. Aqui começamos a interpretar as profecias de Apocalipse. Em profecia, cada dia em profecia representa um ano literal. Veremos isso com mais detalhes. Cada dia profético representa um ano literal. Se são 10 dias proféticos, são 10 anos literais. Agora, quando é que a igreja sofreu, dentro do período de Esmirna, 10 anos de perseguição? Esta perseguição começou com este imperador, Diocleciano. No ano 303, ele baixou um decreto em Roma para que todas as igrejas fossem fechadas e os bens dos cristãos confiscados. Começou no ano 303. E isso nos leva ao ano 313. Então foram 10 anos de perseguição. Só que no ano 312, Constantino, quando estava para ter uma batalha com Maxêncio, pelo controle do império, diz a tradição que na noite anterior à batalha, que ocorreu em Roma, perto da ponte Milvio, ele teve uma visão. E ele viu no céu a seguinte escrita: in hoc signo vinces, em latim. E ele entendeu: sob este símbolo vencerás. E o símbolo que ele viu no céu foi uma cruz. No dia seguinte, ele mandou que fossem pintadas cruzes nos escudos dos seus soldados. E eles foram para a batalha. E Constantino venceu a batalha. Isso foi 312. E quando chegamos ao ano 313, o que ele faz? Ele assina um edito de tolerância, assinado na cidade de Milão, na Itália, dando liberdade de culto mais uma vez aos cristãos. Ou seja, terminou o período de 10 anos de perseguição. Então, Apocalipse 2:10 refere-se a esse período. Constantino depois foi batizado pelo Papa Silvestre, e eu visitei em Roma o batistério octagonal, que está atrás
da Basílica San Giovanni in Laterano. E aqui está uma foto do local onde Constantino foi batizado no IV século pelo Papa Silvestre. E foi esse imperador que fez a união do Império e da Igreja. Nós veremos isso com mais detalhes ainda. Chegamos então à terceira igreja, Pérgamo. Esta igreja representa o período cristão de 313, Edito de Tolerância de Milão, até 538. O que aconteceu em 538? Começou a supremacia dos papas. Como foi essa história? Olha o versículo 13. Conheço o lugar em que habitas e onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Por que é dito no Apocalipse que o trono de Satanás estava em Pérgamo? Porque Pérgamo era uma cidade pagã. Haviam vários templos consagrados a vários deuses. E nesses templos se praticavam religiões não cristãs, politeístas, religiões voltadas para tradições, religiões voltadas para os deuses do paganismo. Por isso diz o Apocalipse que o trono de Satanás estava em Pérgamo. Agora a história de Pérgamo estava para mudar, e ela começa a mudar com Constantino, que assina o Edito de Tolerância em 313, e em 380, Teodósio I vai promulgar um edito tornando o cristianismo a religião exclusiva do Estado. Assim, agora a igreja de perseguida passou a ser a religião oficial. Mas ao mesmo tempo que tornou-se a religião oficial, ela arrefeceu na sua fé. Ou seja, ela começou a perder o poder. E ao invés da igreja mudar o mundo, a sociedade começou a transformar a igreja. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, vamos entender o que aconteceu no ano 538, que deu fim ao período de Pérgamo, a terceira igreja de Apocalipse. Olá amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Eu quero oferecer para você esta revista como um presente da Novo Tempo. Aqui nós temos todos os 18 estudos que faremos no Bíblia Fácil nessa temporada. Essa revista sai inteiramente grátis para você, basta solicitá-la através do nosso telefone ou através da internet. Aí vão aparecer na legenda os contatos para que você peça esse presente da Novo Tempo e participe dos estudos que nós teremos aqui. No final da revista tem um questionário. Se você responder esse questionário e devolver para Novo Tempo, você poderá ganhar um DVD sobre o Apocalipse que nós gravamos em uma ilha, não em Patmos, mas em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Você então pode responder o questionário e se acertar mais de 70%, você receberá em sua casa também esse DVD, um presente da Novo Tempo para você. Terminamos o primeiro bloco falando a respeito da igreja de Pérgamo, aonde estava o trono de Satanás. E esse período de Pérgamo se estendeu até o ano 538, quando começa a supremacia dos papas. Agora, como o Império Romano abriu caminho para que os papas chegassem a ter autoridade? Bom, tudo começou, segundo Edward Gibbon, esse historiador britânico, com as invasões bárbaras. Tribos bárbaras vindas do norte da Europa começaram a invadir a Itália a partir do ano 352. E ele lista ali 10 tribos: os érulos, vândalos, ostrogodos, burgundos, suevos, saxões. Essas tribos entraram na Itália e começaram a minar a autoridade de Roma, de tal forma que o imperador de Roma veio a cair. O Império Romano não perdeu o seu poder para nenhum outro império mundial. Ele foi minado em suas bases.
E aqui nós temos um desenho que alguém fez falando a respeito de Rômulo Augusto se rendendo a Odoacro, que era o líder de uma dessas tribos na cidade de Ravenna, no ano 476 de nossa era. Ou seja, em 476 caiu Roma Ocidental. Sai de cena a figura do imperador. Rômulo Augusto foi o último. E quando sai de cena a figura do imperador, qual é a figura que sobrou? Os bispos, um em cada cidade. E esses bispos que estavam nas cidades, eles começaram a ter mais autoridade com a queda do imperador. E os bispos começaram a considerar o bispo de Roma como sendo a maior autoridade entre eles. No ano 533 de nossa história, Justiniano, que era imperador de Roma Oriental, vai baixar um decreto declarando ser o bispo de Roma o cabeça de todas as igrejas. E os outros bispos começaram a chamar o bispo de Roma de pai deles, em italiano, Papa. Então aí surge essa expressão. E agora o bispo de Roma torna-se o Papa. E as tribos bárbaras que haviam derrotado o império se submetem ao papado, com exceção de 3, os érulos, vândalos e ostrogodos. Esses que não aceitaram a supremacia do Papa foram perseguidos e expulsos de Roma. E a última tribo a ser expulsa de Roma foi os ostrogodos, no ano 538. Então, o ano 538 é o ano onde se inicia profeticamente a autoridade dos papas, o que nós chamamos a supremacia dos papas ou supremacia papal. Terminamos o período de Pérgamo e vamos agora para a quarta igreja do Apocalipse, Tiatira. O que acontece nesse período de Tiatira? Olha para o versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Como eu disse para vocês, o pano de fundo para entender o Apocalipse é o Antigo Testamento. E lá no livro de 1 Reis, nós temos a história dessa Jezabel, que era casada com o rei de Israel, Acabe. E esta rainha levou o povo de Deus ao pecado da idolatria, influenciando Acabe. Ou seja, no período de Tiatira, a igreja começou a ser influenciada, como Jezabel fez com Israel. E agora costumes e tradições começaram a se infiltrar dentro da igreja. E a igreja que outrora cria apenas na Bíblia, como regra de autoridade, agora passa a receber várias tradições, vários costumes. Mas, dentro desse período, nós temos um povo leal à Bíblia ainda. Por exemplo, os valdenses. Os valdenses, os albigenses, os huguenotes, eram povos que habitavam norte da Itália e sul da França, mesmo o território francês, os huguenotes, mas eram pessoas leais apenas à palavra de Deus. E nessas regiões isoladas da terra, eles mantiveram acesa a chama da verdade. Por causa disso foram perseguidos e muitos foram mortos. E esse período de Tiatira vai terminar com um monge de Wittenberg, Martinho Lutero, no ano 1517. Quando Martinho Lutero dá início à Reforma Protestante, terminamos o período de Tiatira. A igreja estava corrompida, mas agora Deus levantou este homem para que as verdades da Bíblia voltassem a ser pregadas. E uma delas, pregadas e definida por Lutero, foi a questão de que ninguém pode comprar a sua salvação. Lutero condenou a venda de indulgências, a venda de salvação, a venda de terrenos no céu. E ele combateu fortemente isto. Então Deus, em todos os momentos da história,
sempre teve pessoas sinceras, que se opunham às mentiras que eram ensinadas. 1517, damos início à igreja de Sardes, e esta igreja vai se estender até 1798, que é a data que termina a supremacia papal. O que aconteceu durante a época de Sardes? Apocalipse 3, verso 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives, mas estás morto. A reforma protestante, a princípio, começou de uma forma extraordinária. Levou o povo de volta para a Bíblia, mas daqui a pouco veio um movimento chamado Contra-Reforma. E os grandes reformadores foram todos tombando, e mais uma vez a igreja começou a viver de aparências, dos dogmas, das tradições. Por isso a mensagem para ela é: tem nome de que vives, mas estás morto. A fé começou mais uma vez a ser corrompida. Todavia, Apocalipse 3, 4 diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas disso. Mesmo em Sardes, nessa igreja que se corrompeu novamente, Deus tinha pessoas sinceras. Quem são esses sinceros? Olhe, por exemplo, para o ano 1572, quando ali em Paris, na França, ocorreu o massacre de São Bartolomeu. Recebeu este nome na história porque esse massacre se deu no dia de São Bartolomeu. A rainha havia colocado sua palavra, empenhado sua palavra em proteger os cristãos, mas na noite anterior ela voltou atrás e os soldados do império invadiram as casas dos cristãos, arrancavam estes para fora e os matavam. Em 3 meses, na França, cerca de 70 mil cristãos foram mortos a partir do massacre de São Bartolomeu. Isso tudo com o apoio do Papa. Tanto é que quando a notícia do massacre de São Bartolomeu chegou lá em Roma, o castelo de Santo Ângelo soltou uma salva de canhões e Roma fez uma festa, acreditando que com a morte dos cristãos estavam morrendo os hereges. Mas quem eram os hereges? Na visão dos papas, aqueles que criam na Bíblia. Mas como pode ser herege alguém que crê na verdade? E milhares da fina flor da sociedade francesa foram mortos nesse massacre. Pessoas de alto intelecto, culturas nobres, todos foram mortos. E por que isso aconteceu? Porque era uma estratégia da igreja, manter as pessoas na ignorância, para que o poder ficasse sempre em suas mãos. Este período de perseguição continuou até o ano de 1798. E o que aconteceu nesse ano que deu fim a esse período de Sardes? O Papa da época, Pio VI, foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Em fevereiro de 1798, no aniversário de sua coroação, o general Berthier e um outro chamado Servane, generais de Napoleão Bonaparte, entraram na Capela Sistina no aniversário de coroação do Papa e deram ordem de prisão. E aí o Papa foi preso. Com a prisão do Papa, terminou a supremacia papal, que havia começado em 538 e se estendeu até 1798. 1260 anos de supremacia. Eu voltarei a esse tema ainda, porque o Apocalipse vai tratar dele com mais detalhes. Terminamos o período de Sardes e chegamos a Filadélfia. A palavra Filadélfia significa reavivamento.
De fato, a igreja estava para passar por um reavivamento. Terminou a supremacia papal. A Bíblia voltou a ser estudada. De uma forma especial, o livro de Daniel. E em Apocalipse, capítulo 3, verso 8, é dito que Jesus é aquele que tem uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Mas quando ele fechar essa porta, ninguém mais poderá abrir. Interessante que é dito sobre esta igreja, de que ela guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. No versículo 8. Ou seja, nesse período de Filadélfia, há um sincero reavivamento na igreja. No versículo 11 é dito assim: venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esta expressão, venho sem demora, falava da volta de Cristo. E lá em Daniel, eles encontraram uma profecia que parecia apontar para o dia da volta de Cristo. E quem descobriu essa profecia foi um homem chamado Guilherme Miller. Foi ele quem voltou ao estudo do livro de Daniel. E ele encontrou em Daniel 8,14 o tema da purificação do santuário. Nós estudamos isso com detalhes na temporada de Daniel, mas Guilherme Miller concluiu, junto com seus amigos, que Jesus voltaria por ocasião do ano 1844. Quando chegou a data, Jesus não voltou e houve uma grande decepção. Essa decepção marca o fim do período de Laodiceia, ou de Filadélfia, e o início da sétima igreja do Apocalipse, Laodiceia. O que quer dizer a palavra Laodiceia? Laos quer dizer povo, e a palavra ceia vem de kaios, que é juízo. Então é o povo do juízo, ou povo julgado. Por que recebe esse nome? Porque em 22 de outubro de 1844, Jesus não voltaria à terra, segundo Daniel, mas começaria um juízo no céu. É por isso que Laodiceia aparece aqui, 1844. A cidade de Laodiceia, dos dias de João, era uma cidade que era famosa por suas fontes termais. E aqui em Laodiceia é dito que esta igreja é uma igreja que se sente rica e abastada, que de nada precisa, é chamada de uma igreja morna. E esta mornidão é também uma referência a essas fontes termais que havia em Laodiceia. Um outro detalhe, aqui no versículo 18, há um conselho para essa mornidão espiritual de Laodiceia. Apocalipse 3,18 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos. 3 remédios: ouro, vestes, colírio. Interessante que Laodiceia possuía o maior centro bancário da Ásia Menor. Era uma cidade rica. Daí, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Laodiceia também possuía uma escola de medicina que tornou-se famosa mundialmente por desenvolver um colírio à base de sulfato. Daí vem a expressão, colírio para ungir os teus olhos. E também em Laodiceia, você tinha um centro têxtil e ela exportava as roupas que ali eram produzidas. Então vem o conselho para Laodiceia: compres também vestiduras brancas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. O que representa esse conselho para os cristãos de Laodiceia? E veja, nós, os cristãos modernos, estamos vivendo justamente esse momento. Então, hoje nós vivemos o período de Laodiceia, porque desde 1844 até a volta de Cristo, nós estamos no período da sétima igreja do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. E o que representa esse ouro refinado pelo fogo? Fé e amor. O que representa as vestes?
a pura justiça de Cristo. E o colírio para os olhos, o Espírito Santo, que pode tirar de nós todo o erro e nos fazer conhecer a verdade. Este é o remédio para os cristãos de Laodiceia. Interessante, amigos, que Laodiceia termina com um convite. Olha o que diz Apocalipse 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e faço o quê? Bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna, é um estado de letargia espiritual, mas a solução para o problema está à porta. É Cristo. Ele está dizendo, eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em sua casa. Ou seja, Cristo não força a entrada na vida de nenhuma pessoa. Ninguém vai para o céu empurrado. Nós temos que desejar o céu. E através dessas 7 igrejas que existiam nos dias de João e que representam 7 períodos da história, Cristo fala para cada momento das necessidades do povo dele naquele momento. No primeiro século, na Idade Média, na época das reformas e nos dias atuais. Nos dias atuais, o conselho é ouro, vestes e colírio. A solução, bate a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar. Eu vou cear com ele e ele comigo. Às vezes olhamos para a igreja na atualidade e pensamos assim, por que nós temos uma igreja tão apática espiritualmente? Porque às vezes a igreja é uma igreja tão desinteressada pelo estudo da Bíblia, uma igreja tão destituída de poder. Amigos, isso é profético. É assim que estaria a igreja de Laodiceia. Agora, eu posso estar vivendo o período de Laodiceia, mas eu não posso ser laodiceiano. Eu posso me enquadrar dentro desse período profético, mas eu não posso ter a condição espiritual da igreja de Laodiceia. E qual é o remédio para Laodiceia? Jesus diz, eu estou à porta e bato. O que falta para nós é uma real experiência com Cristo. Experiência com Jesus como tiveram estes que ao longo das eras, que viveram nesses períodos apostólicos e pós-apostólicos, deram suas vidas por amor ao Evangelho. Veja a história dos discípulos, a história dos mártires da fé, pessoas que não temiam morrer por aquilo que criam. É esse espírito que deve apoderar hoje dos cristãos modernos. Priscila? Pastor, recentemente esse versículo chamou muito minha atenção e me tocou muito, porque muitas vezes a gente vê os cristãos utilizando esse versículo para pessoas não convertidas, né? Ou até mesmo para anunciar o Evangelho. Mas aqui Jesus fala que ele está fora, né? Ele está batendo a porta da própria igreja. Uhum. Então, assim, é dos próprios cristãos, né? Ele está fora da própria igreja. Seria isso que o versículo está falando. Exatamente. Ele está à porta de cada cristão. Os próprios que dizem cristãos. E muitas vezes esse versículo é só usado só para quem não é cristão. Quem não é cristão. Mas e esse maior perigo é porque está sendo para nós mesmos. Claro, o contexto aqui são os cristãos. E sabe que aqui nós podemos ter uma explicação de uma grande preocupação que a gente tem. Às vezes nós estamos buscando por uma igreja perfeita. E não vamos encontrar essa igreja perfeita. Sabe por quê? Porque não existem pessoas perfeitas. As igrejas estão cheias de pessoas e as pessoas são imperfeitas. Agora, eu tenho que buscar pela igreja que ensina toda a verdade, mesmo que dentro dela não tenha pessoas perfeitas. Porque o modelo para mim e para você não é o líder da igreja, não é o pastor, não é o missionário, não é o presbítero, não é o sacerdote. Eles não são modelos para nós. O modelo é Cristo. Por isso Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Ele quer entrar. Cristianismo é um relacionamento com Jesus Cristo. Não é se relacionar apenas com a liderança de uma igreja. A nossa fé não pode estar pautada naquilo que os líderes fazem.
naquilo que a liderança faz, porque cedo ou tarde nós podemos nos decepcionar com esse povo. A nossa fé tem que estar pautada em Cristo. E a pergunta que nós temos que fazer constantemente é: eu estou seguindo a doutrina de Cristo? Os ensinos de Cristo nesse livro, isso eu estou praticando? Por isso, no Apocalipse, nós temos essa preocupação de compreender qual é a vontade que Deus tem para a minha vida. E quando eu descobrir essa vontade, eu posso então escolher seguir ou não. A pergunta que eu quero fazer para vocês ao encerrarmos o programa de hoje é: estou eu disposto a ter a fé que tiveram esses mártires, esses pioneiros, esses heróis do passado? E nós mencionamos para vocês aqui o exemplo de Martinho Lutero, que deu início à grande reforma protestante. Lutero foi chamado a testemunhar de sua fé lá na cidade de Worms. Lá se reuniu a dieta. Certamente Lutero seria morto naquela ocasião, e os amigos de Lutero disseram: não vá, Lutero, eles vão matar você. A igreja lá se reuniu esperando Lutero, e diante desse conselho, Lutero respondeu: ainda que daqui para Worms tivesse tantos demônios nas ruas, quanto telhas nos telhados, lá eu estaria e ficaria de pé pela verdade. Que fé! Não é à toa que ele compôs aquele hino: Castelo forte é nosso Deus. Assim era a experiência de Lutero. Hoje nós, cristãos do período de Laodiceia, somos desafiados a não sermos laodiceianos. E a única forma de não ser um laodiceiano é deixar que Jesus entre, para termos essa experiência. É muito fácil você sair por aí com a sua Bíblia debaixo do braço e dizer ser cristão. Eu quero ver você ter coragem para seguir o que esse livro ensina. É aí que nós nos distinguimos como o sal da terra e a luz do mundo. É quando você permite que tudo o que está nesse livro, não apenas o Novo Testamento, como alguns querem ensinar, mas todo o Novo e o Antigo Testamento, não apenas algumas doutrinas como outros querem ensinar, toda a doutrina. Lembre-se de São João 8,32. Jesus prometeu que a verdade liberta, mas é toda a verdade. E nós aqui no Bíblia é Fácil vamos compreender no Apocalipse qual é toda essa verdade. E a primeira que nós estamos aprendendo hoje é que em todas as eras Deus teve um povo sincero, que a despeito da paganização da igreja, a despeito dos dogmas e tradições que vieram para dentro da igreja, Deus teve seu povo fiel. E hoje Ele tem o seu povo fiel, espalhado em milhares de igrejas no mundo inteiro. Agora Deus está chamando esse povo fiel. Deus está convidando você que é um fiel de Cristo. Sabe para quê? Para abrir a porta do seu coração, para que a influência do Espírito Santo alcance sua vida. Eu vou convidar o pastor Jairo, é sobre isso que ele vai cantar agora. E ele vai falar que quando o vento do Espírito soprar, o seu coração tem que se abrir a esta influência extraordinária. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será
ainda não aconteceu. Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Eu conheci o Senhor Jesus, né, na igreja adventista mesmo, né? Com 5 anos de idade já fui para a igreja, aos 12 eu batizei, né? Foi assim a melhor experiência da minha vida, o batismo nas águas, né? Fiquei sentindo assim a presença de Deus, aquele levitar, né? Aquela coisa gostosa, né? Por muitos meses, né? Foi assim uma glória na minha vida. Passaram-se os anos, casei, né? Tive filhos, aí saí da presença do Senhor, né? E com as lutas voltei, né? Quando conheci, nós somos primos primeiro, né? A mãe dele é minha tia, né? Irmã do meu pai, né? E a gente reencontrou muitos anos depois, né? Quando ele me viu a última vez, eu tinha 10 anos, né? É. E a gente reencontrou e casamos. Eu e ele, como era seminarista, né? Não aprovava, não aceitava muito bem a minha religião. Eu sempre acompanhei ela. Ela fala que afastou, mas ela nunca afastou, sabe? Ela sempre esteve presente nas igrejas. Não tinha uma igreja certa. Ela não estava congregando numa igreja, mas ela sempre foi em alguma igreja. E eu sempre ia com ela. Aí, de um determinado tempo, eu falei para ela, vamos fazer um negócio? Um domingo eu vou na sua igreja, outro domingo você vai na minha, na católica. Só que eu sempre fui na dela, ela nunca foi na minha. E aí acabou que, como eu te falei, a gente gostou dessa igreja pequena, né, igreja nova, e a gente tinha oportunidades lá, né, de trabalhar, de ajudar, né, e gostei de estar lá, acabei me batizando, né, nessa igreja. A TV Novo Tempo eu sempre conheci, às vezes passando no canal a gente acha, né, encontra, começa a assistir, se interessa pelos programas. Mas com os adventistas eu tenho contato desde antes de eu nascer, porque minha mãe trabalha numa casa de uma família há mais de 23 anos e eles são adventistas. Então cresci junto, né, com as filhas da patroa dela também. Então sempre tive esse contato, conhecia um pouco da igreja. O Bíblia Fácil eu passei a ver mais pela internet depois que surgiu o convite, lá no curso que eu estava fazendo, né? Daí depois que surgiu esse convite, foi então que eu comecei a pesquisar. Até assim eu tinha chegado a ver na televisão, mas nunca assim parei, né? E assisti uma temporada, mas era um programa e outro, eu via os estudos que eles
faziam era bem interessante mesmo.